Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é sexta-feira e dentro do calendário gregoriano, sexta-feira é santa. Por que eu digo calendário gregoriano? Porque a história conta que o Papa Gregório fez o atual calendário, através de estudos científicos e históricos e datas relacionados ao mundo que eles viviam na época e de fatos históricos e religiosos que também aconteceram antes da época que eles estavam vivendo. Eles fizeram uma reforma em cima do calendário juliano, que era o calendário romano, de Júlio César, imperador. Então, nós hoje, quem é cristão ou quem vive dentro do Brasil, como vários países que se identificam como cristão, eles seguem o calendário gregoriano. Desculpa. Mas nós temos que entender, eu vou fazer aqui um adendo, apenas um parêntese a respeito da história, de que nós não estamos sozinhos nesse planeta. E vocês sabem disso. Então o globo terrestre tem vários outros tipos de culturas e religiões. E a história da humanidade trazem consigo traços de suas culturas dos antepassados. E o calendário gregoriano, ele traz os simbolismos do paganismo para dentro da igreja, a qual a igreja que se falava a igreja romana. Não estou falando de corpo de Cristo. Corpo de Cristo tem outras denominações, daí uma vai falar de uma tese, outra vai falar de outra tese e no fim, se vivesse em harmonia, em pacificação, estaria relacionado com Deus e Cristo. Mas estão em guerras e divergências, um quer ser mais santo do que o outro, há de se discutir também. Mas eu não estou aqui para fazer julgamento, mas só para trazer fatos relacionados que estão nos livros de história. Apesar que muitos fatos da história foram distorcidos por quem estava no domínio na época, para trazer algumas informações que talvez não aconteceram e que eles quisessem que acontecesse, ou que trouxesse uma informação transformada dentro de um equívoco, provavelmente já considerado como aceito por eles mesmos, para transformar um fato numa história que não era verdadeira, mas sim para quem lesse depois ou viesse a saber do que aconteceu no passado, acreditasse que aquilo realmente foi assim. Mas falando do planeta Terra e de várias nações, povos e tribos que existem, o calendário egípcio, segundo história, narra que o calendário egípcio foi feito há 13.000 anos antes de Cristo. E o calendário judaico, ele configura histórias e fatos relacionados ao cânon sagrado, que desde a criação do mundo por Deus, a constituir o homem e mulher no Jardim do Éden, ali começou o calendário, em torno de 10.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. É mais ou menos assim que trazem essas informações. O calendário chinês também tem o aspecto religioso, o aspecto de império, e trazem também sobre os 12 meses que são relacionados ao horóscopo chinês, que cada um configura um tipo de animal. E o judaico que eu falei, são 12 meses, luno solar, que é o aspecto da lua e do sol,
com 12 meses variando para 13 meses. O gregoriano são 12 meses, também é luno solar. Então esses fatos históricos, para que a gente entenda os motivos que cada pessoa e cada país tem, cada cultura, cada costume possui, respeitar cada um destes. E se cristão você realmente vai respeitar, não vai entrar em contenda. O teu dia santo não vai ser somente simbolicamente um dia, ele vai ser todos os dias. E isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa fanática, com medo, retraída, que não pode isso, não pode aquilo, colocado uma canga no pescoço como se fosse uma pessoa guiada por outro homem que é um carrasco, e esse Deus fosse um Deus carrasco, somente de punição. E ele é justiça, mas também é amor. E quem tem amor com temor e amor, entende Deus na sua essência, observando tudo e todos à sua volta, respeitando a vida de cada um, o pensamento de cada um e a formação e a criação que teve. Então em todos os lugares tem, os africanos têm 4 tipos de calendários. Então eles têm as suas festas, suas tradições, suas culturas também, que trazem sobre relações de fatos históricos, os seus deuses que eles acreditam, simbolismos religiosos e datas também relacionadas de revoluções. O Japão possui 3 calendários, um é o gregoriano que eles acompanham, o outro é um calendário relacionado aos fatos históricos e outro com a fundação do Japão, segundo os estudos deles, foi 660 anos antes de Cristo. Então cada lugar tem um tipo de raciocínio. Eu fico admirado também com as pessoas da antiguidade que a inteligência que possuíam na época para buscar informações fora da Terra, porque eles olhavam os astros no céu, lua e sol, posições de estrelas, para fazer a contagem do dia e dos meses, para chegar a eles terem o labor, o trabalho, o descanso e os feriados festivos. Então, ou seja, para trazer, aproximando a data da Semana Santa, que é o calendário gregoriano, que eles fazem correlacionado com os fatos que aconteceram em Roma, com festas mundanas, e trazendo para o sacro, para as pessoas estarem juntas também dentro de uma festividade considerada santa, mas os judeus fizeram a primeira Páscoa um dia antes, no mesmo dia que saíram do Egito. Ao ouvido de Deus, Moisés, há uma comunicação espiritual de que eles, no 14º dia, se reunisse e comesse a carne do cordeiro e marcassem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E assim eles foram saindo do Egito, da escravidão. Então Páscoa é passagem. Páscoa é passagem de um tempo para outro, é saída de um cativeiro para uma liberdade. Então a simbologia do fato que aconteceu com os antigos, mostrando Jesus, o Cordeiro, o seu sangue que rime todo aquele que crê, para ser liberto, transformado e ressurreto depois dos mortos, assim como ele ressurgiu dos mortos no 3º dia e vive para todo sempre. Então o dia de hoje é um calendário gregoriano, porque o mês que trata da Páscoa para os judeus na época e do calendário judaico, que era uma festa já que ficou enraizada dentro da cultura judaica cristã, é o mês Nissan, que fica entre os meses
para nós do mês do calendário gregoriano entre abril e março. E hoje nós estamos em abril. Às vezes corresponde próximo à data do calendário judaico, 14º dia. E hoje nós estamos no dia 20. E são só datas, são simbolismos religiosos de cultura de povos. O que eu quero dizer, não quero que você entenda por mal, porque eu sou cristão e não levanto nenhuma bandeira de nome denominacional de religião, mas eu sou cristão. Conheço algumas já de uma forma profunda e outras de forma superficial, mas eu busco em Deus aquilo que pacifica meu coração, em Cristo. E sendo cristão, a gente respeita as datas dos outros para não ser uma ofensa, não caracterizar uma desforra, mas vivendo de forma tranquila cada dia, cada situação, assim como Jesus, que não tinha com ele a questão do simbolismo judaico de guardar o sábado. Ele fez curas em sábado e os que foram curados carregaram suas camas no sábado, e ele diz: olha, se tiver alguém precisando de atender a uma criação, você vai deixar? Quanto mais uma pessoa no sábado. Então, você e seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Era uma cultura. Isso não quer dizer que você não tem que fazer higiene, mas ele trazia isso como hábito. E Jesus disse: olha, o que contamina o homem é o que sai da boca e que procede do coração, porque no coração está o tesouro do homem e da mulher, né? Não aquilo que a gente coloca para dentro do organismo, porque orando sobre o alimento, ele é santificado. Claro que tu não vai comer veneno sabendo que é veneno. Tu não vai te intoxicar e vai te prejudicar a tua saúde sabendo que alguns alimentos são prejudiciais, ou comer de forma de ser um glutão e ter uma congestão. Algo tranquilo, equilibrado, como Jesus mostrou para que eles entendessem. Então todas essas questões eles apontavam, né, que Jesus não obedecia aos ritos, e Jesus cumpriu toda a lei e tudo aquilo que foi dito pelos profetas, para que nele fosse a cruz colocada, que não fosse colocada sobre as pessoas, embora que a morte de cruz era uma morte romana, e a morte que era a condenação dos judeus para com o seu povo era por apedrejamento. Mas eles estavam subjugados. E aí Jesus vem para libertar as pessoas dessa subjugação, do controle dos outros, para terem uma liberdade condicionada pelo Espírito Santo, que é a graça que nos é revelada, que é dom de Deus, isso não vem de nós. E a gente caminha nessa terra, olhando tudo e todos à nossa volta e não fazendo julgamento, mas fazendo com que aquilo que entendemos em Cristo, olhando para as pessoas e vendo Deus nelas, que cada povo, cada país, cada região, cada continente tem um tipo de cultura pelos seus antepassados. Os asiáticos, os africanos, os europeus, os africanos, os australianos, né? A Terra Nova, aqui os norte-americanos e tantas outras pessoas nesse mundão aí. Então vamos respeitar. Que esse dia de hoje, sexta, seja um dia tranquilo para você que faz penitência, e que amanhã seja um dia melhor do que o de hoje, e que aquilo que você colocou hoje dentro do teu coração, você que é cristão, que tem essa cultura, esse hábito, né, de comer o peixe e tomar o vinho na sexta, se alimente do pão da vida todos os dias, que é o maná que vem do céu. Que quando o povo egípcio o povo hebreu que estava no Egito, estava comendo o cordeiro, simbolizava a carne de Cristo,
simbolizava a comunhão, simbolizava a Páscoa, simbolizava a passagem, simbolizava o princípio da fé do homem de ser liberto do cativeiro, de ser levado por uma terra prometida. Então cada um de vocês, cada um de nós, talvez esteja preso em alguma coisa, no misticismo religioso, no fanatismo, né? No reteté, no querer ver coisas que não existem e falar com mortos. Deus é um espírito vivo e ele emana nos corações das pessoas, dando vida para elas, para transformar as outras pessoas também na mesma essência. E essa essência divina que eu falo para vocês e não canso de repetir, ela é luz, ela é verdade, ela é justiça e ela é amor. E isso dá vida para todos nós. Então hoje, amanhã e sempre, sem misticismo, sem reteté, sem paganismo, sem fanatismo, mas com equilíbrio espiritual, você tenha entendimento de ter um dia santo, santificado sempre, todos os dias, para que tu não peque contra o teu irmão e nem contra Deus, o grande Espírito, aquele que não existe, mas é, e que do nada fez tudo, e que Deus não está se importando com as nossas datas, com os nossos calendários, porque Deus é eterno, Ele é ontem, hoje e sempre. Nós humanos que fizemos algo para nós conviver dentro de uma sociedade. Os homens que fazem, ou que cabresteiam, ou que manipulam, ou que enganam e que mentem e que corrompem a verdade. Mas você que é equilibrado, que tem esse equilíbrio, tenha o discernimento de saber. Se você é cristão, viva em paz contigo mesmo, a começar com os teus dentro de casa, e vai largando, exalando esse bom perfume de Cristo, essa essência, para as outras pessoas também por onde tu passar. Isso é bom para ti e para aquelas pessoas que convivem contigo. E daí nós teremos um lugar melhor para viver, né? Tão bonito, tão bom, tão saudável. Não somente um fato simbólico, mas historicamente já entranhado no teu coração, sabendo que isso vai produzir bons frutos. Você e tantas outras poderão colher esses bons frutos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus projetos. Deus abençoe o teu dia de hoje, o final de semana e todos os outros dias que virão pela frente. Que você busque e peça sabedoria a Deus que Ele concede. E que nenhum outro qualquer vai te ludibriar, enganar, manipular ou desviar do caminho da verdade, da luz da justiça e do amor que te leva a Deus. Por Cristo. Aquele que levou sobre si todas as dores, enfermidades, culpas e pecados sobre seus ombros, simbolizado na cruz, derramando seu sangue sagrado, para que todo aquele que crê seja purificado, transformado e liberto e salvo em Cristo Jesus. Isso é muito bom. E nós possamos entender de uma forma serena, calma e tranquila. Um dia após o outro, datas, e você faz parte da história, você está escrevendo a tua história. Que Deus ilumine a tua mente, o teu coração, te dê muita saúde, graça, paz e sabedoria. Shalom.